Fala, empreendedores! Está no ar mais um Jogo de Negócios, o podcast para você que busca informação de qualidade, de fontes seguras e que também está aí buscando cases de sucesso, histórias de superação e está se arriscando nesse emaranhado de fios soltos que é empreender no Brasil, né? A gente sabe que aqui no Brasil não basta ser empresário, tem que ser empreendedor ou você não vai conseguir ir para frente. Estou aqui mais uma vez com o meu co-apresentador, Dr. Enos Bonjardim. Doutor é uma honra. Vou fazer ainda o doutorado, mas já aceito o título. É isso aí, já tem quase um doutorado em gestão, né? E hoje nós estamos com um convidado muito especial, né, Enos? Especialíssimo, Achou especialíssimo. uma forma diferente de empreender, né? É verdade, é verdade. Onde talvez as pessoas não vejam. Mas Pois que é. o empreendedorismo faz toda a diferença. E o empreendedorismo do bem, né? Do bem. E aí, pessoal, já viram conhecem pessoas que trabalham com empreendedorismo do bem? Hoje o nosso convidado atua nessa área. O nosso tema de hoje é uma trajetória de fé e música com o pastor Stefano de Moraes. Isso aí. Tudo bom, pastor? Tudo bom, meus queridos. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E vai ser bacana esse bate-papo, a gente interagir um pouquinho daquilo que a gente vivenciou e certamente pode abençoar muitas vidas. Legal. Perfeito. Eu quero entender antes, assim, o seu empreendimento não é o cargo de pastor, né? É outra área. Não faça isso. Só pra galera não levar a faça mal, isso, né? embora alguns, enfim, amém. É. Pronto, até aqui. Tá ótimo. Não. Assim, eu trabalho com música desde muito pequeno, né? Meu pai tinha uma banda que fazia cover do Raul Seixas. Olha aí. Olha, Sabe que esses meninos Onde novos tudo vão saber começou? do que a Não gente tá? sabe. Acho que eu não, conheço. né? Não sabe. Raul Seixas. Ah, não vai saber. eu sei. Ah, sabe. Ah, então. Eu sou da galera que gritava no barzinho assim, toca Raul! Ah, então tá bom. Então, meu pai fazia muito isso. Ele cantava e tocava baixo. E aí, com 4 anos de idade, eu comecei tocando baixo. E com 5, eu assumi o baixo na banda, enquanto ele cantava. E assim foi meu começo. Então, já me vi tocando, estudando música desde muito novo. E aqui no estado, a música é muito desafiadora. Então, você precisa se reinventar, você precisa, enfim, testar possibilidades, criar alianças. E, graças a Deus, tem dado certo as várias vertentes que a gente tem vivido nesses anos. Hoje, pelo que eu vi da sua biografia, você empreende no meio musical, mas não apenas como cantor, né? Você compõe, você escreve. Como que... Eu queria entender um pouco mais, explorar isso. Ah, vamos lá. Vamos do começo, né? Isso, vamos lá. Quando eu fiz 7 anos, eu entrei na EMES, que hoje se chama FAMES. Ah, escola de música, sim. Faculdade de Espírito música. Santo. Então, na minha época, se chamava Escola de Música do Espírito Santo. Então, eu entrei muito novo lá. E por ter começado bem novo, você acaba tendo muitas oportunidades e tal. Com 8 anos, eu já comecei a trabalhar efetivamente. Foram os primeiros casamentos que eu toquei recebendo. Inclusive, Profissionalmente, né? várias histórias interessantes, inclusive. Vários casamentos extremamente aleatórios nessa época, inclusive. Mas, então, com 8 anos, eu já comecei a experimentar o trabalhar mesmo, já novo, recebendo e tal. Então, fiz isso durante muitos anos, ainda faço de vez em quando, mas a demanda hoje acaba que... eu precisei focar em outras coisas, mas esse foi meu começo, ali tocando em casamento e já dando aula. Porque eu aprendi uma coisa assim, que se aplica muito na música e eu acredito que se aplica também em outras áreas. Quando você começa a passar aquilo que você sabe, você abre caminho para novos conhecimentos. Perfeito. A gente sempre... a ideia de você derramar, de você abençoar, de você multiplicar é você doar. Então, quando você passa informação, você abre caminho para que novas informações cheguem. Então, com 8 anos foi esse começo, já tocando em casamento e já dando aulas de teclado, violão inicial. Então, foi esse o caminho. E eu fui rompendo. Com 14 anos, já comecei a tocar para cantores famosos, comecei a escrever para orquestra. E a música é assim, você precisa ir. Você precisa ir. E já muito novo, eu tomei uma decisão muito importante na música. Você tem 2 caminhos. Ou você se torna muito especialista em uma área. Isso aqui é muito importante. Você vira Uma área, você fala um instrumento? Cara, ou no instrumento, Estilo ou na musical. voz, ou num estilo, ou numa linguagem. Ou você vira aquele cara que meio que faz tudo. Generalista. Sabe, o clínico geral. Sim, sim. Só que quando você tem essa ideia do clínico geral, ela também é perigosa. Porque se você abre suas frentes, você precisa ser, no mínimo, bom
em todas aquelas áreas que você se propõe a fazer. Obviamente, não vai ser o especialista. Em contrapartida, o especialista, ele é acessado em poucos momentos. Então, aí eu tomei uma decisão. Com 16 anos, eu entrei no bacharel em piano, na FAMES. Eu falei, se eu seguir essa linha, eu posso ser pianista de orquestra, eu posso ser professor da FAMES, e eu vi que o nicho era pequeno. E eu falei, cara, tem poucos acessos, então eu vou abrir um pouco mais o leque, e comecei a estudar muitas coisas simultaneamente. Não é fácil. Mas só para a galera entender aqui, quando você entra na FAMES, que é uma curiosidade também, você é como uma faculdade, né? Mas ele é um instrumento. Como é que funciona o curso uma graduação, né? Que é um curso superior em música? O que você aprende lá? Sensacional, vamos lá. Então, vou retornar. Com 7 anos, você entra na musicalização infantil. Sim. Só que a FAMES, você não entra cru. Você já tem que entrar saber, né? sabendo alguma coisa. Por isso que eu sempre aconselho, eu quero entrar na escola de música, tal, lá de Vitória. Contrata um professor que conhece o caminho e ele vai te preparar para você entrar. Um pequeno vestibular, dependendo do nível que você entrar. Então, como criança, musicalização. Aí tem um segundo momento, que é o CFM, que é o curso de formação de músicos. Ali é meio que básico, técnico, e aí depois tem o curso superior. Sim. Então, você geralmente escolhe um instrumento como frente. Então, você pode fazer, por exemplo, na área de piano clássico ou piano popular, que já é voltada para MPB, essa coisa mais do jazz e tal. Você pode escolher um violão popular, um violão clássico, um canto popular, canto clássico, enfim. Tem vários instrumentos como frente, mas você tem várias outras matérias. Entendi. Você tem, por exemplo, percepção musical, você tem contraponto, harmonia, história da música brasileira. Sim. Então, você tem vai outras estudar todo- matérias, mas existe um instrumento que vai te tornar hábil num nível mais alto. Isso no curso de bacharelado, Sim. tá? No bacharelado num instrumento X. Você também tem o bacharelado em composição, na UFES tem. Esse bacharel que você tinha falado de 16, você falou que 16 anos Com você 16 entrou. anos eu Com entrei. 16 você já pode entrar no bacharel, então? Pode. Acabando o ensino médio, né? Legal. Entendi. Eu terminei cedo o ensino médio, terminei com... Porque hoje eu acho que é 17, 18 a gente começa. Pois é. Porque agora tem a 9ª série, tem uma É, série tem de uma coisas. coisa- Entendi. Esses Mas você tem que... meninos, você esses tem que- meninos novos, é, né? Essa galera nova. Você tem que concluir o ensino médio, então. Pronto. Concluir o ensino médio, você já pode entrar na... Você tem a possibilidade de entrar. Então, é um vestibular como qualquer outro. Só que existe a prova de habilidade para você entrar. Certo. Imagina só, eu quero fazer faculdade de música. Você toca? Não, você não Então- vai entrar lá para aprender a tocar, né? Não, você vai entrar para Aperfeiçoar. aperfeiçoar. Você Certo. tem que ter um certo nível já para entrar. Então, basicamente, é isso aí. Consegui Isso é explicar? legal, né? Podia ser tudo... Sim. Se fosse todos os cursos dessa maneira, seria muito Cara, mais interessante, Com tá? certeza. Rapaz, Você já vê se a pessoa tem ou não habilidade para continuar. Para você ver, né? Quer ver? Não sei, não é o nosso assunto aqui, mas eu já pensei isso, por exemplo, sobre a política. Se na política tivesse um certo crivo de graduação, Sim, acredito eu que os erros seriam menores. menor, sem dúvida. Não sei se vocês eu acredito concordam comigo, eu mas concordo, eu certeza. concordo. sabe, em determinada área, o cara, por exemplo, é formado em administração, por exemplo, um vereador. Tem. Há um prefeito em economia. Entende? Eu acho que resolveria alguns desses danos. É o meu sentido na vida financeira, né? Se fosse ensinado nas escolas, não teríamos Pronto, tantos cara. problemas Exatamente, assim. exatamente. Pelo menos o Perfeito. básico, né, das O finanças, básico. cara. Verdade. A gente não teria tanta gente com o nome do SPC. Verdade. Mas certo. mas assim, mesmo começando cedo, mesmo tendo tendo que ter toda essa qualificação para entrar, não é um meio fácil, né? Não, é bem difícil. É bem difícil porque... eu vou te dar um exemplo interessante. Se eu trocar uma lâmpada, eu me torno eletricista? Não, Não. Não, né? Mas tem gente que acha que por tocar violão é músico. é verdade. E a internet ajuda isso, né? Atrapalha, na verdade. Ajuda ele a pensar É, nisso. ajuda a pensar nisso. Mas tenta entender onde eu quero chegar. A música já é uma área onde muita gente faz piadinha, por exemplo. Já ouvi várias. Você trabalha com o quê? Trabalha com música. Com o que você ganha dinheiro? Vocês estão rindo porque não é vocês, Acho que eu tá? trabalho por amor. Vocês estão rindo porque não é vocês. Eu ouvi isso da minha cunhada, quando estava conhecendo minha mulher. Nossa. Eu estava conhecendo minha mulher. Você trabalha com música e tal. E você faz o quê?
E para ganhar dinheiro, você vai fazer o quê? Aí ela ainda brincou assim, falou assim, não tem problema não, é só você complementar a renda vendendo Jequiti, mano, ela mandou essa. Não. Eu ri de me acabar por dentro, mas por fora eu tava irado, né? Então, assim, a música ela já tem esse olhar do cara que acorda tarde, olha só, o cara que acorda tarde, que dorme tarde, que não tem compromisso com o horário, então Desistiu da vida. desistiu da vida e vai ser músico. Tem isso? Tem. Eu falo com certa tristeza. Mas aí tem dois problemas. Tem as pessoas que não são músicos de ofício, não se dedicam, não estudam. Porque o cara pensa assim, eu vou tocar um instrumento. O cara não passa 8 horas com o instrumento, igual um trabalho convencional. trabalho. O cara tem que ficar Perfeito. com o instrumento, tem que estudar. Então, tem tanto o músico que não se dedica, como aquele que toca por hobby e não tem compromisso com o horário, o cara, enfim. Então, é difícil por esses dois aspectos. Os maus profissionais, que não se comportam como deveriam, e aqueles que nem são profissionais e se autodenominam, queimando ainda mais o mercado. Entendi. E você não satisfeito em entrar no mundo complexo, você ainda foi para um segmento mais complexo ainda, né? Não. Aí a cunhada deve ter adorado. Quase engasguei agora. Porque assim, a gente vê hoje muitas pessoas do meio da música Musical, gospel, né? que até começa no gospel, mas depois acaba O caminho é o contrário, Uau. né? acaba indo Interessante. pro outro lado, né? Eu vou até usar o exemplo que a gente viu tá muito polêmica a história da Priscila Alcântara. Muito. Tem vários, né? Tem, Né, que é a esses- mais recente que eu lembro, agora que eu vi, acompanhando. E porque assim, acaba sendo um mercado ingrato às vezes, né? Um mercado musical. Essa questão de mudança de foco, de linha, de linguagem, tem vários fatores, né? Alguns a gente nem pode falar em podcast. Né? Porque eu Pra sou não ser cancelado. Eu sou casado com uma advogada, então Ixi, eu preciso ela já tomar orientou certos ele cuidados, antes já. assim. Não, mas agora falando sério, o meio gospel, ele não é só a música. Então, assim, o cara que vai engajar nessa área, ele precisa entender que tem questões espirituais envolvidas. Ponto. Isso é um ponto. Perfeito. Para quem entende, para quem Sim. mergulha e tal. Então, muita gente vai para o segmento atrás apenas de fama, enfim, de expandir seu network e está tudo bem. Não tem erro nisso. Mas por ser muito desafiador, ser bem complexo e também envolver outras questões espirituais, porque assim, a gente que entende, que mexe no meio gospel, entende que tem a mão de Deus, tem a graça de Deus, tem Deus fazendo acontecer também com a minha dedicação. Então, tem gente que quer pular essas etapas. Sim. Quando vê que isso não está rolando, o cara vai para um lugar que ele acha que é mais fácil. Então, ele nunca, de fato, mergulhou naquela linguagem. Sim. O cara quer as bênçãos, mas não quer a aprovação, né? É exatamente isso. É tipo assim, cara, eu vou porque está dando certo. E aí, o que acontece? Muitos vêm no mercado gospel, fazem um bom trabalho, conquistam até riquezas, enfim. Sim. E depois de segmentar aqui, o cara vai para o outro lado. Fala, agora que eu fiz meu nome aqui, vou fazer aquilo que realmente eu queria. Também tem isso, Sim, que o sim. cara veio para cá só porque ele achou um bom espaço, compôs uma boa música. Porque o meio gospel é assim, você estourou uma música, sua vida pode mudar. Então o cara aproveita aquele boom, mas nunca mergulhou de verdade na linguagem. O Por isso que as propósito pessoas- nunca estava ali, né? E você já Exatamente. conheceu algum caso inverso? Porque, assim, quando a gente fala do meio gospel, é muito... Tem muita gente que não concorda que a pessoa pode ganhar dinheiro. Acha que é errado ter o dinheiro. Já conheceu algum caso inverso, onde a pessoa foi lá, estourou no mundo gospel, começou a ganhar dinheiro e desistiu por ser criticado por estar ganhando dinheiro nesse meio? Assim, Eu conheço alguns casos assim, de pessoas que se retraíram. Tipo assim, foram fazer literalmente outra coisa. Uhum. Esse meio, a linha, a sua pergunta é muito boa. A linha é muito tênue entre o lícito e aquilo que convém. Tem até um versículo da Bíblia que Paulo escreve isso, que tudo é lícito, Mas nem tudo. mas nem convém. tudo convém. Tem coisa que você pode, mas não deve fazer. Entendi. Então, assim, no meio gospel, você pode exercer profissão. Claro. Digno é o obreiro do seu salário. Está escrito. Sim. Perfeito. Pessoas sustentavam o ministério de Jesus com finanças. Está escrito. Gálatas 6,6. Aquele que é instruído na palavra, reparta dos seus bens com aquele que te instrui. Ou seja, você precisa ofertar na vida de quem gera conhecimento em você. Tá tudo certo.
Mas tem gente que passa do limite. Mas o que é passar do limite? É quantidade? Não, às vezes é extorsão. É esquecer que está lidando com a noiva de Cristo. Espera aí, tem limite. Ah, eu vou padronizar sem esse valor aqui, eu não vou. Espera aí. Ainda é a igreja, calma aí. Ainda tem Deus que provê. Então, nesse mercado, não é só a estratégia financeira. Não é só um grande contador, um grande administrador. Seria muito mais simples, né? Tem que ter ética espiritual. Então, tem gente que passa um pouquinho. Eu ando mesmo com um pastor que é muito relevante, viaja no mundo todo, meu pastor da minha igreja, presidente, ele está no hype agora, um dos mais convidados do mundo, mas ele vai a igrejas que conseguem abençoá-lo de forma incrível, mas ainda vai em lugares que não podem fazer nada. Então, aí entra o favor de Deus. Deus vendo assim, poxa, eu prosperei o cara, mas ele continua atendendo aquele que não pode levar. Então, Sim. tem que ter esse meio do caminho. Entendi. Nessa linha do gospel. Não pode perder isso. E quando se perde isso, o cara migra. E eu acho que isso é um tema muito interessante, né, quando a gente coloca dinheiro, né, mas a parte espiritual, não vou nem dizer religiosa, mas espiritual. Porque a gente tem essa questão, a gente estava até naquela palestra lá, né, com o Paulo aquele dia, ele falando sobre dinheiro, porque a gente já vem de onde dinheiro é sujo. Na verdade, ele não existe isso, né? Interessante. Ele vem, a gente sempre, né, aqui no Brasil principalmente, desde pequeno, o dinheiro é sujo, quanto mais dinheiro você tem, pega aquela parte da Bíblia, é mais difícil, né, um rico entrar no reino do céu, é mais fácil passar um camelo, totalmente sem contexto. Texto sem contexto. Totalmente sem contexto. E tem sendo que dinheiro é uma energia. A verdade é essa. Tem um caso muito famoso de um cara, eu não lembro assim qual a área dele, mas acho que era um monge, né, muito famoso no mundo. E eles chamaram ele para fazer uma palestra, né? E aí, bom, fizeram toda a palestra, né? Montaram tudo e foram chamar ele. E aí, na hora de chamá-lo, a gente está montando um evento, a gente quer que você vá falar para as pessoas. E aí ele falou assim, eu cobro $20 mil. Aí o pessoal, né, falou assim, pô, que nunca ia imaginar que ele faria uma cobrança, né, de um valor financeiro, enfim. Eles falaram, não, mas a gente tem que levar, a gente já fez tudo, a gente tem que levar ele. Ele falou, não, tudo bem, vamos pagar os $20 mil. Aí quando chegou lá no dia da palestra, lotado, o estádio, aí ele falou assim, olha, eu quero $10 mil e $10 mil separado em dinheiro. Aí o pessoal, pelo amor de Deus, ninguém nem usa mais dinheiro, mas o cara tá aí, aquela famoso, né? Enfim, conseguiram o dinheiro para ele pegou $10 mil, botou no bolso, $10 mil, botou no outro, subiu. E fez o que ele tinha que fazer, né? Fez a palestra dele. E aí, quando ele desceu, ele pegou o dinheiro, colocou na mesa e falou, toma de volta. Todo mundo, meu Deus, maravilhoso, né? Todo mundo, realmente foi um conteúdo muito interessante. Ele devolveu os 10 mil e falou, pronto, agora você pode fazer o que você quiser. Não, esse dinheiro é seu, você merece. Por que você pediu o dinheiro? Aí ele falou, olha, existe uma diferença muito grande entre palestrar com os bolsos vazios ou palestrar com $20 mil no bolso. É totalmente diferente. Uau. Entende? Porque é a energia do dinheiro. Entende? Ele não vê o dinheiro como, né, aquela mistura. É uma linha muito tênue. É muito interessante isso que você falou, porque é uma linha que qualquer coisinha você caiu para um lado, acabou. Você perdeu realmente, né, a espiritualidade e o valor financeiro do dinheiro. Né? Isso é muito é um louco. tema complexo porque, assim, os servos de Deus citados na Bíblia eram bem-sucedidos, né? Vários. Rei Salomão, E Jó. aí, eu digo o seguinte, seu exemplo foi incrível. Vários eram prósperos. Para quê? O lance é esse. Talvez o que muitas pessoas se perdem é entender para que Deus pode dar riqueza. Para que você quer? Sim. Dependendo da sua motivação e da sua intenção do seu coração, você vai chegar. Porque na Bíblia, todos os grandes exemplos foram baseados em pessoas que tinham riqueza, mas a riqueza era para outro. Era para derramar na vida do outro. Sim. Então, quanto mais você tem, mais você reparte. Quando Mais você você mais doa, né? reparte, mais recebe. E, um exemplo clássico. Um garoto tinha 5 pães e 2 peixes. Era a provisão da casa dele. Ele vai e entrega. O texto vai dizer que 5 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, comeram. E sobrou. Ou seja, o garoto tinha 5 pães. Então, ele comeu e sobrou. Então, ele mesmo recebeu a multiplicação. Mas a multiplicação atingiu milhares de pessoas para depois voltar para ele. Volta para ele. Eclesiastes 11 fala assim, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então,
A riqueza, para quem entende e acredita no que está escrito na Bíblia, é para abençoar. E quando você abençoa alguém, alguém vai e abençoa você. Perfeito. Você falou um negócio, veio na minha memória agora, que é muito sobre renúncia isso, né? Essas bênçãos. Não é sobre o que você vai ganhar, mas o que você renunciou. Aí eu vi uma passagem, né, que fala, por exemplo, quando foi Paulo, dos peixes. Qual deles? Me expliquei. Eu tô tentando lembrar a passagem onde Jesus ele vai até, ele não tinha nada, jogou a rede. Pedro. Quando Jesus chegou, fez o sermão ali, né, para Pedro e pregou para Pedro no barco, quantos peixes ele tinha? Nada. Ele não tinha nada. E aí, o que ele fez primeiro? Jesus fez primeiro. Primeiro ele deixou a rede cheia, o barco cheio, para depois ele falar, agora larga tudo e me segue. Porque seguir ele sem nada é fácil. Não tenho nada. Agora eu quero ver você me seguir com o barco cheio. Aí você vê, tá vendo? Deus tem a provisão. Então, quando você não está com o coração nisso, a coisa vai acontecer. Perfeito. Claro, você fazendo o seu trabalho, você se Sim. dedicando, você, enfim, fazendo a sua parte. Mas quando o coração não está ali, fica tudo mais isso. simples e você consegue cumprir um propósito e também ser bem-sucedido. É isso aí. Perfeito. Hoje, se você pega os livros de autoajuda hoje em dia, né? Muitos deles dizem que para você ser bem-sucedido, você tem que estar disposto a dar algo em troca. Mesmo que o dar em troca seja fazer o seu melhor na condição que você tiver em troca daquela riqueza. Então, os dois exemplos que vocês trouxeram aqui, eu acho que leva muito para isso, né? Sim. É o que você doa, né, cara? E você falou da renúncia, eu lembrei agora, estava assistindo The Voice Kids. Acho que era The Voice, não sei, ou um Raul Gil. De criança, assim? Um jovem que só cantava louvor. E um dos jurados pegou e falou para ele, olha, você canta muito bem. Só que eu acho que você deveria explorar algo fora do mundo lembro gospel. disso. Você lembra disso? E aí, quando ele voltou na outra semana, ele trouxe um louvor exatamente que dizia que ele não ia abandonar o Senhor. Né? Independente do que acontecesse. Perfeito. Entende? Esse é o Então, propósito da pessoa. É sobre isso, né? Eu acho que ele, como o seu caso, no meio da música, jovem, desacreditar todo mundo dizendo pra não, e ele, talvez a tua cunhada ali conversando com ele. Eu tive uma tia de consideração que quando eu fiz 16 anos, ela me chamou. Ela casada com um grande dentista, muito bem sucedido, tinha um andar inteiro no Medical Center, em Vitória. Uhum. Falou assim, ó, faz odonto, eu vou te dar o consultório, pronto. Naquela época, nós estamos falando de, deixa para lá, muitos anos. Senão o pessoal vai fazer a conta. Deixa para lá. Pra que isso? Desnecessário. De Raul. Naquela época, a cadeira era R$25 mil. Naquela época, aquela cadeira do dentista. Sim, não. sim. Então, hoje, não faço nem ideia. Ela falou assim, você tem inteligência para passar. Olha a frase ruim. Tipo assim, você não tem inteligência para ser músico. Você tem, olha... A sua inteligência a é muito frase. maior, né, É do que muito você maior, ficar... tá. Beleza. Vou te dar. Aí o que eu fiz? Na época eu fiz a prova para a UFES, para licenciatura, que era o que tinha na UFES na Sim. época, e fiz para o bacharelado em piano. Passei nas duas. Com pontuação para passar em odonto. Para falar assim aqui, ó. A prova. Tá vendo, tia? Não é porque eu não conseguia. Mas eu consegui romper esse tipo de opinião por causa do propósito. Falei, cara, Deus me deu algo muito especial. Eu poderia até ter uma vida mais tranquila, mais calma financeiramente, com menos desafios, com mais tranquilidade, mas o propósito é maior do que a segurança. Eu entendo que viver esse propósito na música, gospel, assim, com todas as frentes que Deus tem me permitido viver, é mais importante do que uma estabilidade a qualquer custo e perder aquilo que realmente Deus tinha na minha vida e tem para minha vida. Interessante. Perfeito. E quando que você descobriu esse propósito? Você se lembra no exato momento que você falou, é isso? Que você virou essa chave? Rapaz, eu acho que eu não lembro, não, porque... Desde os 7 anos você já vem com essa... Foi muito natural. Porque, assim, a minha primeira lembrança infantil é meu pai me sentando numa cadeira, colocando um baixo de 4 cordas no meu colo, eu com 4 anos, perninha pendurada, ele me ensinando a música do Legião Urbana. Eu não lembro mais qual era a música, aí a lembrança é demais. Aí eu aprendi
E falei, é isso. Eu digo assim, você não começou pelo meio gospel na música, né? Seu pai tocava Raul, tocava outras Sim. coisas. Agora eu entendi. Como é que foi essa migração para o onde que foi gospel? essa virada de chave? Porque... Agora eu entendi a sua pergunta. É isso aí. Aí, com 5 anos, eu assumi o lugar dele tocando baixo, né? Tem isso filmado, gente. Tem isso Ó, querendo filmado. essas Tem imagens, filmado, tem filmado, mas eu prefiro deixar lá. Tem Perninha um pendurada. VHS filmado. Tem. Todo chuviscado. Já ainda. tinha câmera naquela época? Ó, garoto novo. Me ajuda. Os caras estão Me tirando ajuda. aqui. É minha vez, Agora você fala, é aquela Agora câmera que minha fazia vez, assim, né? ó. É, aquela câmera assim. Era em preto e branco ainda. Cara. Era o cara que tirar um monte de foto, mas atrás da outra. Rapaz, o medo de queimar, né? Queimou o filme. Queimou o filme, 24 poses. Você não sabe nem o que é isso, Você não André. sabe, Você não nunca sabe. tirou uma foto maravilhosa e no final saiu você com o dedo na frente. Metade E da acabou, foto era e dedo. perdeu, não tinha o que fazer mais. Mas aí, escuta, aí com 5 anos eu comecei a tocar na banda, propriamente dita. E eu já fazia shows aqui no Espírito Santo. Tinha um clube em Porto Santana, antigo, chamado Clube Divisão, que tinha muitos shows. Festa da Penha, eu cheguei a tocar. Era uma banda relevante, chamada Sociedade Alternativa, o nome da banda do meu pai e tal. E aí a minha mãe, que hoje ela já está falecida, já está com o senhor já há alguns anos, ela começou a ver aquela cena, falou, cara, esse lugar não é para uma criança. E ela começou a procurar Tem que dar um jeito de tirar esse menino algo daí. espiritual, como é que são as coisas. Cara, eu preciso tirar ele daí. Ela não era evangélica, né? Não, ninguém era. A gente era aquele católico não praticante mesmo. sim. Assim. Só no Caminho nome. reverso, né? Geralmente a galera começa no evangélico e termina no mundo. Não, eu comecei... Já começou eu vim nos de- shows e veio pra igreja. Eu vim de fora para dentro, não de dentro para fora. Isso. Aí ela começou a procurar, a gente começou a receber aquelas visitas de domingo de manhã, sabe? Aquele pessoal que vai na nossa casa com folhetim Esse e mundial, tal. é. Opa, acertou. Sei. E aí começou aquela visita bacana e tal. Foi quando uma igreja próxima da onde a gente morava, em Novo México, a Igreja Batista do Novo México, fomos assistir um culto lá. E minha mãe gostou e eu fui Aqui, junto falou, e vambora. vamos ficar aqui. Pronto. E aí nós entramos na Igreja Batista em Novo México. Meu pai ainda não. Passou mais ou menos uns 2 meses, foi em 93. Ih, agora deu ruim. Dei data. Começou a ficar acabou. fácil. Começou a ficar fácil. Mas aí... 93 não é 1993, tá? É 93 mesmo. Não, é 1900. Faz comigo, não. É 1993. Um ano antes da Copa do Mundo. Inclusive, eu lembro do pênalti do Baggio, mas vamos lá. E aí, o que acontece? Meu pai só foi visitar essa igreja alguns meses depois. E aí, cara, tem uma história muito legal que, já que eu entrei nesse aspecto, queria Vale a compartilhar. Fica à vontade. Que essa parte rola emoção massa, assim, para mim. Aí meu pai, cara, ele vendo que a família estava indo na igreja, vou lá na igreja e tal. E bebeu o dia inteiro. Mas bebeu demais, meu pai bebia demais. Aí eu vou na igreja hoje. E aí ele colocou no tênis, não estou exagerando nem um pouco, colocou no tênis dele um maço de cigarro. Falou, vou para a igreja com um maço de cigarro no pé. Aí foi para a igreja. Essa igreja Sentou Batista atrás. lá? Igreja Batista Aham, no México. Pastor Neemias Taylor Renault. O pastor do coração. E aí, rapaz, beleza, o culto acontecendo, tal. Aí o pastor pregou e aí teve o apelo. Aí o apelo jantou meu pai. Foi em cima dele. Foi em cima e aí tocou uma música. É por isso que é emocionante. Tocou uma música no final, que era uma música chamada Primeiro Amor. Quero voltar ao início de tudo. Uma música maravilhosa. E essa música tocou, e ele músico, né? Não, foi lá na apertou, alma, né? e ele foi para frente. Entregou a vida para Jesus. Beleza. Aí, isso eu tinha 7 anos de idade. Que doideira, hein? Seu pai converteu primeiro que você e sua mãe. Foi o primeiro? Tipo assim, aquela coisa de confessar mesmo. Eu já estava ali, né? Sim. Estava ali, com 7 anos e tal. Uhum. E ele foi. Beleza. 7. Aos 18 anos, 11 anos depois, já estou na igreja, envolvido com música na igreja, dando aula e tal. Eu recebo uma ligação no telefone fixo da minha casa. Fixo. Já ouviu Não falar, sabe o que é né? isso. Não sabe o que é isso. Ouviu o orelhão. Chega, já. Para isso. Tá maneiro, mas chega. E aí o telefone... A pombinha voou na janela, galera. Você só viu isso do filme, para. Com 18 anos, cara, o telefone toca. E aí eu atendi. Alô?
Aqui, cara, quem tá falando aqui é o Carlinhos Félix, tudo bem? Carlinhos Félix, eu Aí lembro. eu, Carlinhos Félix, falei, Eu lembro. aí eu pensei assim, cara, isso é zoeira, porque eu conheci o O cara. trote. E eu era fã do cara. Falei, mas é zoeira, algum amigo meu me trollando e tal. Trollando é novo, né, cara? É Eu novo. não tinha isso. Você não falou isso com Não falei certeza, isso, não. nunca. Zoando, eu não lembro. brincando, mas- o cara tava brincando. Usando de Passando- chacota. Chacota. Ei! Passando trote. Tá me chacotando. Trote Trote, daquela época. trote, Trote. pronto. Isso é Obrigado, trote. obrigado. O Quase cara estudioso, desligou. né? É, O cara ele estudioso é... da história História. de comunicação, né? Pois é. Quase que desliga aí na o cara cara do falou- Carlinhos Félix. Aí o cara falou assim pra mim, o Carlinhos, cara, eu tô montando uma banda aqui no estado, tô morando aqui, me indicaram o seu nome, e eu queria conversar com você, porque seria um prazer ter você na minha banda. Aí eu falei, quem que indicou? Aí ele falou 2 nomes, cara, que eu falei, eu conheço esses caras. Deve ser verdade. Beleza, no outro dia fui tomar um café. E o cara tava lá, o Carlinhos. Cara, quando eu li o Carlinhos, minha memória voltou a 11 anos atrás. Por que voltou? Porque a música tocada no dia que meu pai entregou a vida para Jesus era cantada por aquele Por cara ele? Nossa, que tinha que acabado legal, de me hein, convidar para fazer parte da banda dele. 11 anos Putz. depois. E, cara, eu fiquei tocando com o Carlinhos durante 9 anos. Então, assim, hoje é um grande amigo. Ele, inclusive, escreveu um texto aqui no meu novo livro. Tem aqui um texto Mostra aí pra bacana gente. dele. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Essa câmera aqui, Opa, ó. aqui? Aí, ó. Aqui, ó. Escrito do Carlinhos aqui, ó. Crescimento ministerial. É isso aí. E aí tem um texto bacana dele, referendando e tal, falando da nossa amizade. Então, para mim, isso foi muito significante, porque o cara que, indiretamente, foi usado por Deus para resgatar meu pai, hoje meu pai é um pastor, missionário, também me abençoou, Sim. 11 trabalhando anos com depois. ele durante 11 anos depois, durante 9 9 anos. Né? E hoje é um grande amigo. Então, que Você bacana tocava baixo? lembrar disso. Não, eu tocava teclado. Teclado? Era teclado? É porque eu não, acabei não contando a migração, É, né? que você começou no baixo, mas quando você foi pra FAMES, então Com você... 7 anos eu migrei pro piano. Entendi. E é o E que aí eu até o que você tenho toca até tocado hoje. mais até hoje. Legal, cara. Tenho tocado mais. Legal. Já tinha naquela época? Que isso, até. Já tinha piano na época do rei Salomão, provavelmente. É, mas- Não, mas na época de Johann Sebastian Bach já tinha um cravo bem temperado. Ah, que então- isso. Então tá bom. Também tá Essa antigo, parte eu não cara. estudei. Então tá bom, essa parte específica, então tá bom. E hoje você conduz, né, muitas conferências, muitos eventos. A sua esposa, além de advogada, também é do meio gospel, né? Eu vi que ela é pastora, é isso? Isso, minha esposa também, ela é pastora, ela tem um trabalho muito legal, assim, ela por ser advogada, ela tem um trabalho muito bacana, assim, com mulheres vítimas de violência, mães solos e tal. Então, ela dá tanta assistência jurídica necessária como emocional, porque tem muita gente que resolve, às vezes, consegue resolver seus problemas jurídicos em relação à pensão e tudo que, enfim, Sim. ou medida protetiva, dependendo do nível, mas é largada emocionalmente, Sim. né? Então, assim, A justiça Ela- não alcança nessa... não alcança A o parte emocional. emocional. Então, assim, ela tem feito um trabalho muito bacana. Lançou recentemente, inclusive, um e-book para mãe solo, para mãe saber dos seus direitos, porque tem muito cara aí dizendo assim, mas se você procurar a justiça, eu vou dar só 30%, sei o quê. Os caras, eles se aproveitam da Manipulam, né? falta de entendimento, Informação da também. falta de informação e manipulam. Sim. Porque tem muito manipulador aí. Então, ela tem ajudado muito, assim, tem feito um trabalho muito bacana que dentro da igreja é extremamente escasso. Por quê? Você casou? Ih, vai ser polêmico isso. Então, você tem que ser obrigado a ficar para sempre. Tudo bem, é o plano original. O que Sim. Deus une, o homem não separa. Não Mas e o que ele não une? Eu falo isso sempre, cara. E- Será que foi Deus que uniu? Não, e assim, claro que a gente tem que lutar pelo casamento. Sem o casamento dúvida. é uma instituição divina. Eu creio fortemente nisso. Mas peraí, cara. Se fosse minha filha? Peraí. Porque a gente é facinho julgar quando não é na sua casa. Claro. Quando não está acontecendo aqui. Então, assim, o trabalho dela é sensacional. Então, ela tem feito um trabalho bem bacana nisso aí. E você falou de conferência, né? Isso, seminários, né? Hoje tem sido assim, uma das principais frentes do meu trabalho são seminários voltados para a música nas igrejas e para os jovens, né? E, consequentemente, suas lideranças. Então, eu faço seminário na área de louvor, de ministério de louvor,
Porque, assim, tem muita gente que não faz ideia do que está fazendo na música da igreja. Tanto em falta de dedicação, falta de comprometimento, como com a força espiritual que pode ter um ministério de louvor engajado, direcionado, com boa ministração cristocêntrica. Então, tem sido muito bacana. Foi aí que eu comecei a escrever os livros e, enfim, tá aí, Isso tá é rolando. muito legal essa questão, porque o que acontece? Eu vejo que tem muita gente, jovem, né? Quando ele está ali dentro da igreja, ele é criado dentro da igreja, vem crescendo, ele tem existem alguns que têm aquele dom da palavra, então o cara vai para o lado mais do ministério, né? E tem alguns que ficam meio perdidos ali, fala, mas eu tenho que me inserir de algum jeito. Vai para onde? Vai para o instrumento. Então, Aí o cara que troca a lâmpada. Isso, é o cara que troca a lâmpada. Então o cara vai porque é aquela saída. Não, eu tenho que estar nesse grupo. Ali eu não me vejo pregando de terno ali na frente. Então eu corro para cá para o instrumento. E aí, esse ministério que você está falando, ministério não, os seminários, é muito importante para a pessoa entender. Tipo, eu não estou indo para ali só para me inserir nesse grupo e agora você é legal, você agora está realmente no instrumento. Tem um propósito aquilo ali. Tem. E dentro desses seminários, que geralmente eu peço para os pastores colocar o máximo de gente possível, não só da música, porque, de uma certa forma, a gente tem ajudado as pessoas a entenderem que ministério não é só palavra e música. Perfeito. Porque qual o problema? O cara não é músico. Aí o cara sabe falar um pouquinho e fala, vou ser pregador. Aí a quantidade de gente falando besteira aí, irmão. Não é pouca, não. Cara, um monte de gente falando Do texto guru sem ao contexto. pastor, né? Não, tem muita gente falando coisa que não está escrito, irmão. Sim. Que não está escrito. Não é nem que a interpretação é diferente, não. Porque não está nem escrito. Não, ó, eu vou te dar exemplos de versículos inventados. Sim. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. É bonito, né? Ortega 2:2. Muito bom. É o livro. Eu ia piorar. Eu falei assim, não, Heresias 171. 171, entendeu? Boa. Então, assim, tem vários exemplos. Então, gente que... E outra, que às vezes pega um texto, mas sem contexto. E aí tem um amigo que diz que texto sem contexto é um pretexto para heresia. Isso aí. Então, tem muita gente que pega um textinho isolado, constrói uma ideia. Isso é aquele cara que, então tem que ser pregador. E acontece também no ministério de música. O cara que toca um instrumento e vai lá para lá, tá tocando de qualquer jeito, não entende a força que tem aquilo ali. E ele pode servir em outras áreas. Ele pode servir no estacionamento, ele pode servir no diaconato, ele pode ajudar a abrir igreja, pode ajudar a limpar a igreja. E tudo isso é um serviço para Deus, cara. Então, e para Deus não tem nível de importância. Sem dúvida. Agora, o problema é você querer sucesso naquilo que Deus não tem para você, que é um grande fracasso. Tem gente que até é bem sucedido naquilo que Deus não tem para ela. E aí é fracasso absoluto. Interessante. Você está falando da heresia, eu lembrei do... Tem um vídeo que tinha um pastor que ele dizia que era possível adulterar, porque na Bíblia estava dizendo... Rapaz, isso foi aqui na Serra, Foi irmão. aqui isso? Esse cara daqui. Vai lá e adultera com ela. Tá lá. Aí o repórter... O repórter, cara, foi engraçado demais. O repórter falou assim... Eu mostrei pra minha mulher, falei, tá vendo aqui? Uma vírgula aqui. E tem um adúltera, não é adultera. Adultera. É igual as pessoas que me chamam de Stefano, mas é Stefano. Stefano. Esse cara é... Tem uns caras aí. Então, Não pode. Então, assim... Mas isso aqui é só Cara, em é São Paulo. muito bom esse Espírito Santo não exemplo tem. seu. Foi aqui, cara, daqui. Eu não sabia que era Eu da também Serra, não. É daqui, Eu conheço essa essa- pérola. Esse ser Ficou humano... famoso no Brasil todo. Ficou Brasil famoso. todo. Explodiu. E o Caramba, legal que o cara. repórter lá, sem informação nenhuma de teologia, não vai... Cara, deixa eu só ler. Mas Aí só tá. precisava saber um pouco de português, né? Interpretação certa. A gente fez um vídeo, lembrei agora do vídeo do Tom. Ele falando das profissões que iam acabar, né? Ele falou de vários professores. Aí uma mulher falou assim, olha, só não pode acabar os professores de português, porque o brasileiro é um problema com a língua portuguesa, né? Cara. Engraçado. E aí, um exemplo disso. Se acabar, vai dar Senhora do ruim. comentário que eu não lembro o nome, Se ó. acabar, vai dar Você ruim. tá certa. Mas que legal. E assim, hoje você é pastor, você tem uma igreja a qual você é pastor, ou você frequenta várias, levando o ministério? Como que funciona esse trabalho? Então, eu sou um pastor não dá, né? No seguinte aspecto. Entendi. Eu não sou o pastor que está gerindo uma igreja. Sou um pastor Perfeito. que faço parte de um corpo de pastores. Hoje a igreja que eu pertenço chama-se IVES, que é uma sigla, Igreja Vitória do Espírito Santo. Fica em Soteco, ali perto do Imaba, a Pertinho da igreja. gente ali. Sabe onde é? Imaba? Não. Não sei onde é Soteco ali. É na Sagrada do Filho mesmo.
Na Sagrada principal. Feriri, isso, na Sim. Sagrada Feriri. Uma igreja que tem sido feito um trabalho bem relevante. E aí o pastor presidente da igreja é o pastor Vitor Hugo. É um pastor chileno, tem feito um trabalho muito bacana. Então, na igreja eu sou um dos pastores, Sim. né? Então a gente auxilia, de vez em quando a gente prega. E no momento eu não me envolvo tanto com as questões administrativas da igreja, exatamente por causa da itinerância. Porque eu trabalho hoje tocando com o Anderson Freire, que é um cantor evangélico bem requisitado. Legal. Isso toma um tempo muito grande. tempo. E quando não estou com ele, estou fazendo seminários. Perfeito. Então, assim, eu sou quase um visitante na Na minha igreja, igreja. mas eu tenho uma igreja. Legal. É importante você ter um lugar para você E Anderson sentar Freire, e ó, ouvir. queremos você aqui no Jogo de Negócios, né? Ih, rapaz, Vem aí pra é cá o contar homem é tua brabo. trajetória. Ele é top, ele é top. Mas legal. E hoje o seu projeto, qualquer igreja que quiser receber esse seu trabalho, ensinar, ver como funciona, é aberto a isso? Totalmente, totalmente. E assim, não sei nem como é que eu vou colocar isso, mas para não parecer ruim, Deus, de fato, tem me dado uma direção que a maioria das igrejas precisa ouvir. Tem muita gente que não está vivendo a plenitude do que Deus tem, porque não conhecem verdades bíblicas voltadas para a música. Então, assim, muita gente pode ser desatada, pode ter um crescimento absurdo se entender, de fato, a força que tem. Se você pegar grandes igrejas mundiais, elas explodiram por causa da música. Sim. Perfeito. Eu vou te dar um exemplo. Hillsong, uma igreja mundialmente famosa, que ela explodiu por causa da música. Aqui no Brasil, Acho Diante que a do Trono, Lagoinha. Lagoinha, pô. Cara, hoje, André Valadão, muito relevante, Sim. a Mariana, o Felipe Valadão, a própria Ana Paula, Nívia Soares, muita gente veio boa, mas foi de um grupo de louvor, local da igreja. Uhum. E o bacana que foi sem a pretensão de ser, mas estava fazendo direito. E é uma outra coisa que eu falo muito. Você não precisa se preparar para o sucesso. Cara, qual é a estratégia? Não, cara. Consequência. Cumpre Faz princípios. Isso aí. Tem muito disso, sabe? Quem cumpre princípios é governado pelos princípios bíblicos. Se você defende, você está debaixo do governo de Deus, irmão, é facultativo, vai acontecer, não tem para onde correr. Só faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Parece bobo, né? Mas tem muita gente que não está fazendo o que precisa ser feito e está querendo um resultado que não vai chegar. Como eu falei lá no início, né? Tem padrões, irmão. Do lado de cá do gospel, não é só do jeito que eu quero. Tem as Você regrinhas. tem que seguir. E tem que quem seguir. obedecer, irmão, só vai colher fruto bom. E quem desobedecer, só vai colher fruto ruim. O que eu acho interessante da música gospel é que ela chega a todos, né? Quantas pessoas nunca entraram numa igreja evangélica, mas sabe cantar um louvor? E tem muita gente que nem vai na igreja evangélica, mas gosta do louvor. E Porque muita gente sente, se né? converte Tem, a ó, partir do claro. louvor, né? Eu vou te dar um exemplo, tá? Anderson Freire. O Anderson lançou uma música que, inclusive, o Neymar pediu no Fantástico. Outros Famosos. hein? famosos, enfim. Inclusive, os caras do Chapecoense, os que Sim, sobreviveram, já contaram alguns testemunhos que, enquanto estavam vendo os corpos dos amigos, eles lembravam dessa canção e ficavam cantando, esperando um possível resgate, que é a música Raridade. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Sim. e tal. Essa música, irmão, ela rompeu toda placa de religião. Perfeito. Ela entrou com violência na Igreja Católica. Entrou nos espíritas, entrou na Evangélica, Umbanda, né? entrou, obviamente, na evangélica, entrou até nos ateus, que não acreditam em Deus. A música entrou. Porque traz realmente uma restauração do entendimento da importância que o ser humano tem para um Deus que está cuidando dele. E o bacana é como essa música foi criada. E ela não foi criada para isso. Olha que bacana essa história. O Anderson ele tem um costume de ir a presídios visitar. E aí ele foi num presídio em Cachoeira, um presídio feminino. Isso em 2012. Ele chegou lá no presídio e aí as mulheres lá do presídio já estavam cantando vários sucessos dele que outras pessoas gravaram, porque ele é compositor Sim. famoso há muito tempo. Música de Aline Barros, Bruna Carla, várias pessoas famosas já tinham gravado a música dele. Isso ele ficou muito feliz e tal. De repente chegou uma mulher chorando copiosamente e fala assim: Anderson, canta alguma coisa para mim, porque hoje de manhã eu tentei tirar minha vida e eu não estou bem. Isso travou ele.
Sabe quando você... Dá aquele E ele nó, foi né? embora, agoniado. E aí ele fez uma oração. Deus, me dá uma música para essa mulher, para que ela se sinta bem. Aí ele pegou uma folha de caderno e escreveu. Começou a escrever. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você tem, possui ou que sabe fazer. É o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E tal, escreveu. Tirou 80 cópias. No outro dia foi para onde? Para o presídio. Entregou. Ele foi cantar a primeira vez dentro de um presídio. Beleza. Passa 1 ano e meio, mais ou menos, desse dia. A música já tinha estourado, o mundo estava cantando. Ele está lavando o carro em Cachoeiro, que é onde ele mora. Vem uma mulher, estava ele e o filho. Isso é muito massa. Essa parte é massa. Aí vem uma mulher desesperada e pula no pescoço dele. Aí o garoto dele, filho dele, papai, vou contar pra mamãe. Tava uma mulher pendurada no pescoço do pai, ó. E ele sem entender nada. E ele assim, sem entender, e de repente ele vê que aqui tá molhado, a mulher tá chorando. E o que foi? O que foi? Ela se recompõe. Você lembra de mim? Eu falei, você Não. quer você não. Mas... Só complica, fica, não. Já só com aquele fica- medo, só, não. só fica ali, conversa mais Sim, longe. sim. Faz 1 ano e meio que você entrou dentro da minha cela. Foi No aquela dia mulher. que eu queria tirar a minha vida, que eu tentei tirar a minha vida. E você disse que eu era uma raridade. Hoje, cumpri minha pena, minha família foi restaurada, estou voltando do meu trabalho. Eu agradeço a Deus por você ter sido usado para abençoar a minha vida. Olha como é que são as coisas. A música já estava abençoando milhares de pessoas, mas cumpriu Começou o ali. primeiro propósito, que era salvar uma vida. Quem diria que uma música fenômeno mundial começou dentro de um presídio? Cara, E para sabe? salvar uma E pra pessoa. salvar uma E aí, pessoa. e aí eu volto a falar o que eu tenho falado algumas vezes aqui. Você está vendo como é que no meio gospel não é só a estratégia? Sim. É o propósito. Entende? E aí eu não estou validando a estratégia, porque a gravadora, obviamente, Claro, claro. impulsionou, fez tráfego. Enfim, Existe um trabalho, aquilo, né? aquilo que é natural é um trabalho como qualquer outro. E eu faço bastante. Já é meu 2º livro, estou escrevendo o meu 3º. A gente faz o nosso corre. A gente tem as nossas estratégias. Mas a intenção, a motivação faz toda a diferença. Legal. Eu vi que o seu livro tem um título peculiar, né? Deformidades no altar. Mostra o outro aí. Eu quero a gente mostrou entender só um. o que seria Mostra esse deformidade no outro aí altar. pra gente. Olha, mostrando, olha aí. Ó. Esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi. Ah, esse é o primeiro Esse é o depois primeiro. aquele foi o segundo. Deformidades Inclusive no esse altar. aqui, tá aqui, ó, 2ª edição. E já está esgotada. Que maravilha, hein? Esse é o único que eu tenho em casa para guardar, entendeu? Já mandei rodar a 3ª edição Hoje desse ele é livro. voltado para quem? Então, eu comecei a escrever esse livro para o público da música da igreja. Sim. Só que ao escrever, ele acabou alcançando todos os ministérios. Aí o propósito desse livro é o seguinte. O texto base dele é um texto de Levítico, quando Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, fala para Arão, era um recado que Moisés tinha que passar para o irmão dele, Arão, para que Arão passasse para os levitas e dissesse assim, ó, ninguém que tiver essas deformidades, que ele iria enumerar, poderá oferecer o pão do seu Deus no templo, ou seja, ia poder exercer ministério. Sim. E o texto ainda diz assim, pode até comer, pode sentar, mas não pode exercer. E aí tem lá, cego, coxo, mão mirrada, pés atrofiados, anão e tal. E aqui, quando eu estava lendo esse texto, e tem muito disso na interpretação bíblica, eu estava lendo e eu senti no meu coração que agora, no tempo da graça, depois Jesus veio, essas deformidades estão acontecendo de forma velada, não mais de forma literal. Literal. Porque o cego aqui, nessa época, era literal. Sim, o cara sim. O que cara não chegava não podia via fazer. mesmo. Só que aqui, hoje, eu lendo, Deus falou comigo o seguinte, que existem cegos hoje. E quais são esses cegos? É aqueles que não se enxergam, que não olham para dentro, que têm facilidade de detectar o erro do próximo, mas é extremamente cego para os próprios erros. E aí, por exemplo, o coxo aqui é literal, mas eu falo daquele que atrapalha o crescimento ministerial. E eu cito um versículo, um texto da Bíblia, de Atos 3, que tinha um coxo parado na beira do templo. E ele pede esmola para Pedro acho que Pedro e João. Não dá dinheiro. Aí Pedro fala assim,
que você está me pedindo eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E eu falo que muita gente está parado na porta do templo, pedindo coisas que não resolvem sua vida. O cara queria dinheiro, mas dinheiro não ia colocar ele de pé. Então tem muita gente tendo um relacionamento com Deus furado porque está pedindo aquilo que não muda a vida dele. Então são 14 deformidades. Legal. E enquanto eu escrevia, eu fui curado de várias. Isso que é bem legal, né? Então é um livro que mudou a minha vida. Sim. E ele também virou um seminário. Um seminário para lideranças, para gente que quer dar uma parada, assim, dar uma consertada mesmo. E é uma benção na minha vida e já vai para a 3ª edição. E quando que vai estar disponível para a gente a 3ª edição? Rapaz, acho que mais um mês chega, no máximo. Legal. Vai chegar a 3ª edição. E aí... E esse aqui é recém-lançado, o Crescimento Ministerial. Tem algumas semanas que chegou. Que fala sobre? Aí é desenvolvimento ministerial. E aí, para a galera dos coaches, que tem os prós e os contras em qualquer área, né? Claro. Tem muitos insights legais aqui para desenvolvimento pessoal, inclusive. Legal. Né? Posso citar alguns aqui? Claro, claro, com certeza. Ó, por exemplo, né? Vou ler os capítulos aqui, a sinopse do sumário. Capítulo 1, por exemplo. Faça o melhor que você puder onde você está. Então eu falo muito sobre aquele músico que quer tocar para um cantor famoso. O cara, eu quero tocar para o Anderson Freire, eu quero tocar... Só que o cara está inserido no lugar e o cara é preguiçoso. Sim. O cara não faz direito. Por exemplo, a minha história com o Anderson, ela parte disso e eu escrevi no livro. Eu fazia parte de uma igreja em Guarapari e ele veio cantar. E não era estourado, não tinha raridade e tal. E ele veio, mandou um repertório e eu fiz o que eu sempre fazia. Recebi as músicas, chamei a banda, falei, galera, vamos ensaiar. E aí eu tirei os detalhes, enfim, para deixar o cantor confortável. E eu fazia isso para os cantores locais, era normal. Aí ele veio, chegou assim, em cima da hora, faltando 10 minutos para começar. E aí, galera, beleza, beleza? Deu para tirar as músicas? Falei, vamos embora. Tá pronto. Pô, inclusive, cara, eu fiz uma música essa semana. Olha que bacana isso. Sim. Essa semana. E eu só toquei num lugar. Ele falou assim. E eu queria tocar aqui. Você consegue tirar? Eu falei, eu consigo. Aí ele foi, tocou lá, do jeitinho dele lá, eu escrevi. Ele, vão ensaiar. Eu falei, não vai dar não, porque vai aqui é pontual. Agora. Aí ele ficou me ressabiado. Eu falei, mas fica tranquilo. O culto aconteceu, tocamos as 6 músicas, ele pregou. No final da mensagem, cantou a tal música e foi embora. Ele agradeceu? Não. Só que assim, sinceramente, isso não me ofendeu, porque eu aprendi a fazer o meu melhor onde eu estiver. Sim. Independente... o que você sempre faz, né? Era realmente trivial, comum. Sim. Passou 4 meses, cara. 4 meses. Meu telefone celular agora já não é mais o fixo. Agora é o celular. Agora já O celular agora já é da época de algumas pessoas, né, que estão na mesa aqui. E aí o celular, ele toca e eu atendo. Não tinha o número. Alô, quem fala? O Anderson Freire, estive na sua igreja há 4 meses atrás. Eu lembro. Deixa eu te falar, eu toquei uma música no final da mensagem. Você lembra? Eu falei, lembro, a música era muito bonita. Então, eu estou gravando esse disco. E eu queria que você gravasse alguns pianos desse disco. Você topa? Eu falei, topa. Isso era 2012. Estamos em 2023. E eu tô com ele até hoje. Fez um aprendendo a usar o correspondência. Você muito aprendendo bom. a usar o celular e o Anderson Freire lá. Cara, e assim, sabe, isso é muito especial porque a galera que tá assistindo esse podcast, ouça isso, cara. Você não precisa falar mal de ninguém. Você não precisa querer se sobrepor. Você não precisa nem ficar batendo na porta. Se você, aonde você estiver agora, o que você está fazendo, cara? Faz o melhor que você pode. É esse o lugar? Você não sabe, mas pode ter um olheiro te observando. Pode ter alguém olhando, te notando de longe, e aí, quem sabe, ela vai pegar você e vai te levar num novo nível. Só que tem gente que quer subir sem fazer por onde. Então, esse, por exemplo, é a base do primeiro capítulo. Vou falar só mais um para não... Vamos embora. Para a galera querer comprar também. Tem isso, não pode dar todas as dicas. O segundo fala assim, eu mudo, logo tudo muda. Eu falo sobre responsabilidade de mudar para que seu ambiente seja transformado.
Tem muitas pessoas que gostam de transferir responsabilidade. Ah, eu vivo isso porque eu nasci na casa tal, é porque eu não tive condição, é porque não me estenderam a mão. E, na verdade, ela tem tanta coisa para resolver, tanta coisa que ela pode modificar, sem gerar responsabilidade no outro, e, de fato, se ela fizer isso, já muda. Então, tem muita gente que permanece no mesmo lugar, não sai do lugar, não consegue acessar novos empreendimentos, novas aberturas de trabalho, porque ela sempre terceiriza a responsabilidade. Então, assim, eu vi essa semana, inclusive, de um amigo, a gente estava numa reunião, tomando um café, e ele disse algo que eu sempre digo. Cara, se a gente não mudar, nada vai mudar. Parece simples, mas não é. Porque a gente só pode cobrar da gente mesmo. Eu não tenho força na sua mudança. Eu não consigo entrar dentro da sua cabeça e te obrigar a mudar. Agora, comigo, eu posso. Então, isso aqui muda muita coisa. Uma analogia assim, interessantíssima sobre isso, que é o seguinte. Uma vez a pessoa falou comigo, né? Você falou dessa frase, eu tenho uma que eu sempre carrego, que é assim, mude e veja como tudo muda. Mas a analogia foi o seguinte, a gente sempre quer mudar a outra pessoa, né? A gente sempre quer fazer com que a outra pessoa veja com os nossos olhos. Às vezes a gente está realmente vendo algo que a pessoa não vê. E aí fala o seguinte, e eu, assim, a experiência é própria. Eu gosto muito de esporte. Para mim, não faz sentido viver sem ter aquela coisa de quando você acaba o esporte. Não sei se é um vício aquilo, sabe? Quando você acaba, você está morto. Aquilo ali libera uma endorfina que é igual uma droga, para quem gosta, né? E aí, assim, minha mulher, ela não gosta muito, não, de esporte, entende? Aí eu ficava tentando forçar ela a gostar. E aí, numa conversa com uma pessoa, ela falou assim, cara, olha só, a gente não estava nem falando disso, mas eu apliquei nisso. Ela falou assim, você mudar uma outra pessoa é a mesma coisa de você se barbear em frente ao espelho e passar a lâmina no espelho. Sensacional. Entende? Ou seja, se você quer ver a mudança lá, faça a barba em você. E aí eu parei de falar, cara. Gostei Falei, dessa. Não quero saber de mais nada. Vou fazer só o meu. E todo dia você deve ver. Você abre lá, tá na academia, tá correndo na praia. E 4h30 da manhã, às falo 9h, nada. Mas assim, eu não falo mais nada. Entende? Por quê? Seja a mudança. Mas Faça a isso, barba, faça em você. E aí o reflexo vai acontecer. Vai acontecer. Existe um estudo que é comprovado já que tudo aquilo que te incomoda na outra pessoa, na eu já vi verdade, isso é um também. defeito seu, que você está refletindo. Tudo que mais te incomoda no seu próximo, vai analisar que você pode estar cometendo o mesmo erro. Eu vou ser obrigado Perfeito. a citar a Bíblia aí, porque aí, olha o que está escrito. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Se os olhos forem bons, tudo vai ser luz. E aí tem uma história muito interessante sobre um casal que morava num prédio e tinha um outro apartamento de frente. E aí a varanda de um era de frente para a área de serviço do outro. Aí a mulher de cá começou a olhar do outro lado. Uma mulher estendendo um lençol sujo. Aí chamou o marido, aqui, olha lá, coisa horrorosa. Lençol imundo. Aí o marido quieto. No outro dia, olha lá, de novo a mulher estendendo lençol sujo. No varal, mulher porca. No terceiro dia, olha lá. Aí o marido, calmamente, foi lá dentro, pegou um pano, molhou, foi no vidro da varanda e limpou. O que aconteceu com o lençol do outro lado? Ficou limpo. Ficou limpo. O que sempre esteve sujo? Isso que você falou seu vidro. é a maior verdade. A Bíblia diz, por exemplo, na hora da ceia, examine-se, pois, o homem A si mesmo. a si mesmo. Perfeito. Então, as pessoas elas gostam de transferir responsabilidade. Então, esse segundo capítulo fala muito sobre isso. Cara, muda, irmão. Muda a sua vida. E, de fato, o Você outro vai ver lado a vai mudança barbear no também. outro. Gostei dessa, tá? Gostei O dessa. Caprone fala um negócio muito legal. Eu estava conversando com ele, a gente falando sobre mentoria. Todo mundo está usando agora essa coisa de mentor, né? E a gente, enfim, eu fui questioná-lo, conversar sobre isso. São pessoas que têm muita experiência assim, nessa área. O Arthur conhece muito bem. E ele estava falando assim, explicando mais ou menos o que seria um mentor, né? Que seria um sábio. Ele falava, olha, imagina o seguinte, tem um velho sábio, ele me contou essa história. Imagina um velho sábio, ele estava numa estrada, e aí estava vindo um cara viajante, e na hora que o cara passou, ele falou, olha, como é que é a próxima cidade aí da frente? Aí o cara olhou e falou assim, como é que é a sua cidade? Aí falou, nossa, minha cidade é terrível. Ela tem muito assalto, muito roubo, as pessoas são ruins. E aí ele falou, lá na frente é a mesma coisa.
Você vai encontrar tudo isso nessa cidade da frente. Então, se prepara. Aí ele foi. Aí, daqui a pouco, veio um novo viajante. Aí, quando esse viajante chegou, ele falou, como é que é essa cidade que eu estou indo? Aí ele falou, como é que é a sua cidade? A cidade é maravilhosa, todo mundo é muito bom, eu adoro a cidade, a comida é boa. Ele falou, lá na frente é exatamente assim. Lá tem tudo isso. E aí o outro estava próximo. Ele falou assim, como assim? Você falou comigo tudo ao contrário. Ele falou, lá na frente você vai encontrar o que está dentro de você. Entende? Então, é mais ou menos isso, né? O que está dentro da gente, foi o que você falou agora. Exatamente. Você vai encontrar lá, e aquilo que a gente falou lá no começo. O que você passa? O que você transborda. Exatamente. Lembra da gente falando aquela história do leite? Ela estava até falando, né? Naquele primeiro dia, a menina falando, né, da doação de leite. Cara, isso é sensacional, porque serve para tudo. Você só dá aquilo que você tem muito. Você não dá o que você tem pouco. Então, se você está passando conhecimento, é maravilhoso. É o que você falou. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Cara, quanto mais eu dou, mais espaço para você aprender mais. Mais espaço para você aprender mais. E essa questão de olhar para si mesmo vai muito para a questão do ajudar, né? Eu passei por uma fase que eu ajudei as pessoas muito de forma errada. Eu queria ajudar elas antes de me ajudar. E aí, se a gente entra em qualquer lugar, no avião, por exemplo, você é aconselhado primeiro colocar a máscara em você, depois no próximo. Se você não está bem, né? Você vai ajudar como? Exatamente. Então, aí foi quando eu comecei a olhar para mim mesmo. E a hora que você vai pegar a Bíblia... Ama o seu próximo como... A si mesmo. A si mesmo. Se você não ama a si mesmo, você não vai amar teu próximo. Não consegue. No final estava tudo lá, né? A gente só melhora. Melhora assim, né? Torna de uma forma, às vezes, um pouco mais compreensível. Acessível. Mas é acessível. Mas se você for lá, já estava tudo lá. Está tudo escrito há mais de 2000 anos. Pois é. A gente só complica. É verdade. Perfeito. É verdade. Mas, gente, assim, a conversa foi inspiradora. Né? O nosso prazo está esgotando. Eu acho que o pastor tem que voltar mais vezes. Quero parabenizar. O bom é que está gravado isso. E aí, se você demorar a me convidar, eu vou lembrar. Eu vou usar isso contra você pega só esse trechinho e fala, toma. Exatamente. Aqui, não, e tem que voltar mesmo, porque olha que exemplo de inspiração. O cara da época da carta aprendeu telegrama. Aquela, como é que é? Código Morse. Código Morse, telefone fixo. Essa aí não. Celular. O cara que ia com a fichinha no orelhão, colocava para ligar. Entendeu? Hoje o cara tá na época da inteligência artificial, tem que ver como que ele tá lidando com isso, porque é conflito de gerações. Poxa, eu nem falei assim de prêmios, olha eu dando, fazendo mexendo, de um Grammy que a gente ganhou. Então, olha aí, eu volto não, na você próxima. tem muita coisa para colocar. Coisa. Na época afinava o baixo só no ouvido, hoje já tem Entendeu? aquele negocinho que você coloca. Tem que falar da introdução que ele fez quando Deus estava criando a Terra lá. Meu Deus. Aquela assim, Augusto e Chicão filmou que é a formação da Terra e vocês colocaram a cerimônia da Arca de Noé ali. Rapaz, eu até brigo assim, tem gente que é tão antiga, né, que a Bíblia diz assim, né, no princípio que Deus céus a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. Disse Deus, haja luz, tal. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, está lá escrito. Aí tem gente que é tão antiga que estava nadando nessas águas, né? Pois é. Não, mas não é meu caso, não. Como que foi tocar no Palácio de Salomão? Nessa época era harpa. Era harpa. Era outra muito coisa. bom, muito bom. Tocou pros Maravilha. cânticos? É, Compôs quem dera. quantos? Não, fala, isso seria Os uma direitos honra, né? autorais Fala a seria- verdade. E os Meu direitos Deus. autorais? Olha aí. Seria Boa. perfeito. Mas é isso aí, pastor. Muito obrigado pela tua presença, tá? Obrigado a Muito bom. vocês. gente. Deixa Foi suas muito legal. considerações aí pro pessoal que te acompanhou até agora aqui, pra galera que tá chegando, que não conhece o seu trabalho. Fique à vontade aí pra dizer onde a gente encontra o seu livro, as redes sociais também. Tá bom. E como que a gente faz para convidar para outras igrejas para ter esse trabalho, né, do seminário? Exatamente. Tá bom, posso olhar Aqui, ó. para Claro, essa aqui, isso que aí. isso, gente. É o alto nível, né? Primeiro, foi uma alegria muito grande estar aqui com esses príncipes de Deus aqui. Foi muito bacana, de verdade. Obrigado, tá? Espero o convite. E para me levar é muito simples. Vou deixar um contato, que é 27 99776 6686. E vou te falar, você vai falar nesse WhatsApp aqui, entendeu? É comigo mesmo, não tem dificuldade. A gente é acessível porque a gente entende que o reino precisa ser acessível. E comigo também os livros, tanto Deformidades no Altar, a terceira edição, como o Crescimento Ministerial, e é para toda a igreja, para aqueles que querem entender um pouco mais do reino, que querem servir a Deus melhor. E vai ser uma alegria estar com vocês, dando um seminário, congresso, um workshop na área de música.
Então é isso. Basicamente é isso aí. Perfeito. Maravilha. Galera, releve se ele demorar um pouquinho pra responder, que tá acostumando com o teclado. Rapaz, olha. Brincadeira. É pesado. O nível de agressividade tá alto. Ó, a Só mulher que- dele é advogada, hein? Assim, mas tá tudo bem. Eu mereço que eu comecei. Foi eu que comecei. Agora tem que aguentar. estava- Fui eu que estava- comecei. Eu tava Não, quieto, é eu tava muito quieto. bom, Você muito ativou bom. o modo quinta série, já Mas era. isso é bom demais, cara. Isso é bom demais. Isso é bom demais porque abre Ai, precedentes. Exatamente. E quando eu voltar, vai estar tudo Quando você prontinho. voltar, já vai estar tudo Ô, preparado. tranquilo. E ó, o Instagram bola. é Stefano de Instagram, Moraes isso aí. com S mudo. Não é Stefano de Moraes. Stefano de Moraes. Stefano de Isso. Moraes. S mudo, Stefano de Moraes. Moraes com E. Pronto. Se Vocês me esquecer a acham nas pronúncia, redes. volta no episódio, assiste de novo, que ele vai ensinar várias vezes. Não fique na dúvida. Volta Vai ser um lá no prazer. like. Maravilha, perfeito. Muito obrigado. Obrigado pela vocês, sua meu presença aqui, foi uma honra. Obrigado, Enos, também, meu Obrigado a co-apresentador vocês. aí, com Só suas aprendizados. analogias, suas parábolas. O cara é bom, o cara. Que isso, né? Eu fico o dia inteiro estudando, só as parábolas pra dar corte no podcast. Não é bobo, não, né? Não é bobo, não, E né? tá dando certo, né? O pessoal tá gostando, né? Enos? Tá gostando, Compartilhando tá esse conhecimento gostando. com o mundo. Como que a Com gente acha certeza. nas redes sociais, cara? Enos Bom Jardim. Só buscar lá. Não tem outro, tá, gente? Não vai ter. Se esquecer como o Gente. nome, é só lembrar do sal de fruta. Sal de fruta. Um não. No plural. Dois sais de fruta. Acabou. Acabou. O meu nome tá Né? pronto. E é isso aí. Eu quero agradecer a você também que ficou com a gente aqui até agora. Quero dizer pra você que é muito especial sua presença aqui. Esse episódio não tinha como não ficar até o final, né, gente? Por favor. E se você ainda não é inscrito, se você tá chegando agora, acesse aqui, ó, clique no inscrever. Ative o sininho de notificação para que você seja notificado cada vez que a gente coloca conteúdo novo, né? E não deixe de nos seguir nas redes sociais também. O nosso novo Instagram agora é @ojogodinegócios. Me segue também no meu Instagram pessoal, que é @sr.ortegama. Tem que colocar um senhor na frente, né? Porque Senhor Ortegama, pra poder parecer mais Parecer- velho. Parece que é mais velho, Isso, cara. Esses Olha meninos que querem ser mais velho, né? Aí, ó, tá vendo? Olha Esses isso. menininhos querendo chegar na puberdade, agora Pois virou é. jogo. É, de novo, vou. Aí virou quando jogo. ficar velho, vai trabalhar com jovem na igreja. Tem que acabar logo, senão não vai acabar nunca. Muito bom, muito bom. Mas é isso aí, eu quero convidar você a dizer que o Sensacional. jogo de negócios é pra você e vocês podem vir pro jogo sempre que quiser, porque o jogo de negócios é de vocês, empreendedores. Vem pra cá, vem jogar com a gente. Independente da idade.